levantamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, mostra que cada família no Brasil joga fora aproximadamente 129 quilos de alimentos por ano. Entre os principais alimentos descartados estão carnes, arroz, feijão e outros grãos, ou seja, o que vai no nosso prato feito, no nosso PF, o nosso prato de todo dia. E o que nós podemos fazer para mudar isso, então, uma vez que nós temos no país mais de 10 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, como nós já falamos aqui? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre desperdício de alimentos e como o comer pode conscientizar para causas que vão além do âmbito pessoal e passam a valer como causas mundiais. Bem-vindos ao Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que nós gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. E para esse papo de hoje, nós convidamos a fundadora da startup social Comida Invisível, a Daniela Leite. Oi, Daniela, bem-vinda. Tudo bem, Maísa? Como é que você está? Estou ótima e acho que a gente tem muita coisa para conversar. Sim. Para começar, eu trago aqui uma pergunta que eu acho que podia estar lá no final, mas vou trazer agora já no começo. Daniela, e se não existisse desperdício de alimentos, como é que seria, hein? Eu acho que esse é o grande sonho da minha vida. Eu trabalho insistentemente para que um dia a gente não tenha desperdício de alimentos. Porque eu entendo o desperdício de alimentos como um erro de design. O lixo é um erro de design. Eu acho que a gente, muitas vezes, falta um cuidado, da nossa parte para com os alimentos. E esse cuidado é um cuidado simples, Desperdício é um hábito. E hábito a gente só muda com educação e com recorrência. Quando esse alimento está no nosso prato, se a gente tivesse a exata noção do trabalho, da natureza e do homem para que aquilo chegasse até a gente, imagina quantas pessoas precisaram colocar uma semente para germinar, a natureza precisou ser muito dadivosa com a gente para aquilo germinar, depois colher, transportar, armazenar, cozinhar, e aí chegou no nosso prato e às vezes a gente olha e fala, poxa, não quero mais, e põe fora o alimento, E onde é que você acha que começa isso? Aqui no Ceará, que é onde a gente está baseado, embora pessoas no mundo inteiro possam nos acompanhar pelo podcast, a gente diz, olha, não vale instruir alimento, menino não vai instruir essa comida. É um termo que é muito nosso, eu nem sei se é só nosso. Mas onde é que começou isso? Existe um início, algo que estimula essa prática? Então, o desperdício, ele é um problema de todo mundo. Todos nós, em maior ou menor grau, somos desperdiçadores. E esses desperdícios nossos vão acarretando no desperdício do mundo inteiro. O mundo inteiro desperdiça por ano 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. Eu não tinha a menor ideia de quanto é 1,6 bilhão de toneladas. Você tem, Maísa? Absolutamente. Você fala, para mim é uma coisa enorme, mas eu não sei mensurar isso. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui encher Boeings. Eu fui encher Boeing 747, esses que fazem a rota Rio-São Paulo, para entender quanto cabe em cada avião, para saber quantos aviões a gente encheria com 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. E aí? Em 11 milhões e 400 mil Boeings. Se a gente colocasse um do ladinho do outro, eles dariam 20,9 voltas em volta da Terra. Nem existe essa frota no mundo, E corresponde a 30% de tudo que se produz é desperdiçado sem nunca chegar na mesa de ninguém.
Isso equivale ao PIB da Austrália. A gente põe fora por ano o equivalente ao PIB da Austrália. Mas por quê? Então, esse é um problema que ele acontece desde o campo até a mesa. Se você, a ONU, em 2013, a FAO, que é o braço de agricultura da ONU, ela fez um grande estudo para entender essa origem desse desperdício, onde estava, em que momento da cadeia acontece. Se a gente estiver falando de países desenvolvidos, o desperdício ele está na ponta final, ele está no consumidor final, o maior desperdício. Aí é só você pensar um americano típico indo fazer compra num grande supermercado com aquelas embalagens gigantescas, compre 3, pague 2, né? Uhum. Será que a gente precisa dos 3? Se eu sou uma pessoa sozinha, por exemplo, morando em casa, ou se eu sou uma família pequena, existe uma grande ode ao consumismo e por isso muitas vezes a gente compra muito mais do que a gente necessita. Né? Eu vou citar de novo algo que é muito nosso também, da nossa cultura, que é a cultura da fartura, né? Que tem muito isso, é melhor sobrar do que faltar, né? Sim, sim. E aí a gente acaba pecando por isso, né? Então, aí, por exemplo, a gente entra nos países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos, a grande perda é no início da cadeia, porque falta equipamento, falta maquinário, muitas vezes pestes dizimam toda a plantação e tudo mais. Em países em desenvolvimento como o nosso, o problema está nas duas pontas. A gente tem tanto o problema do desperdício no início da cadeia como no final. E no Brasil, até indo para essa questão que você coloca da fartura, se a gente for lá atrás, quando os portugueses chegam no Brasil, a gente tem aquela famosa carta do Pero Vaz de Caminha, que ele vai falar das abundâncias das águas que tem, em se plantando tudo dá. Então, o Brasil, ele é um país fértil por natureza, abundante por natureza. Aqui a gente não tem guerra, a gente não tem desastres naturais, terremotos, maremotos, essas coisas. Então, o que acontece? A gente acaba sendo um grande desperdiçador. É só a gente ver, até na própria música isso se reflete, né? Põe mais água no feijão, não é? Então, é sempre assim, a gente prefere fazer mais para não faltar do que fazer na medida ideal. Se você vai para um país que teve guerras, que sofreu desastres naturais, esse país, ele cuida muito mais do alimento. Se você olha para a cultura japonesa ou até para a cultura de países europeus que passaram por grandes guerras, eles têm um cuidado maior com o alimento, o quanto eu vou fazer, o que eu vou pôr na minha mesa. É mais contadinho. Tem um outro aspecto que é assim, e eu falo até por experiência muito próxima mesmo. O meu pai, por exemplo, ele tem uma grande resistência a comer no jantar algo que foi pensado para o almoço com alguma modificação, né? Então o reaproveitamento e tudo. É a coisa de comer a comida fresca feita na hora. Isso também aumenta a possibilidade de desperdício, né? Me parece. Gigantescamente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas entendem as sobras, né, como é algo que não é bacana. Poxa, mas e o famoso bolinho de arroz que todo mundo come, todo mundo adora? Não tem outro jeito de fazer bolinho de arroz senão aquele arroz que sobrou, né? Para mim é um dos pratos bem típicos dessa questão do aproveitamento integral de alimentos, né? Daniela, tem uma coisa muito séria que você falou aí, que a gente não teve essa coisa da escassez grave, como nas guerras e tudo, mas escassez é algo muito próprio nosso, né? Isso da insegurança alimentar, que foi divulgado em setembro, os dados mais recentes, de mais de 10 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar grave, cerca de 25 milhões de pessoas dizendo que tem algum grau de insegurança alimentar. Nessas circunstâncias, a gente deveria pensar mais na questão do desperdício, né? O que está faltando? Sem dúvida. O que acontece? A fome, tem um poeta, Schiller, que é um poeta que eu gosto muito, que ele fala que a fome e o amor movem o mundo. E de verdade a fome é um dos grandes problemas da humanidade hoje, né? E é um problema evitável.
Porque se a gente pensar naquele 1,6 bilhão de toneladas que eu falei para você, que são descartados anualmente no mundo, metade disso mataria a fome no mundo. No Brasil, são 26 milhões de toneladas sendo colocadas fora por ano. E a gente tem 23 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Então, essa conta não fecha. É óbvio que muitas vezes onde eu tenho os desertos alimentares não é onde eu tenho a grande sobra, mas no fim das contas a questão é uma questão logística, né? E a gente conseguiria sim evitar o desperdício. Até você coloca essa questão de como fazer os alimentos pensando nessa questão do aproveitamento integral. Se você vai... A cultura nordestina é uma cultura que ela tradicionalmente ela olha mais para o alimento de uma forma integral, né? Você tem, por exemplo, a buchada de bode, você tem alguns elementos culturais na culinária nordestina que são reverências ao não desperdício. Então é uma questão mesmo da gente olhar para a gente e ver de que forma nós podemos criar esses mecanismos, né, de aproveitamento. E nisso, é por isso que surgiu o Comida Invisível. Fala para a gente o que é, qual é o propósito de vocês na sociedade. Tá, o Comida Invisível, ele nasceu fruto de uma indignação no momento de lazer. Eu estava em casa com meu filho, alguns anos atrás, e eu fui fazer geleia. E para fazer geleia eu precisava de frutas mais maduras. E aí eu fui parar no CEAGESP. E quando eu me deparo ali caminhando na frente dos boxes, o CEAGESP é o CEASA para muitos estados, tá? E eu me deparo com toneladas assim de frutas, de mamão, de abacaxi, de manga, de tomate, de pimentão, absolutamente jogados ou largados na frente dos boxes ou em caçambas. Mas eram alimentos super bons e super próprios para consumo. Eles estavam no ponto de mesa. E por estar no ponto de mesa, eles tinham perdido o valor comercial. E o alimento ali foi considerado commodity, mera mercadoria. Ou ele está bom para eu vender, ou tchau, né? E aí, então, a partir dessa indignação, é que surgiu o Comida Invisível, que é um hub de soluções de combate ao desperdício a partir do alimento. E a gente trabalha com 3 grandes pilares. Um pilar muito forte nosso é o da educação e conscientização, que a gente busca através das nossas redes sociais, então Instagram, Facebook, levar informação para as pessoas, levar receitas de aproveitamento integral de alimentos, levar conscientização. Também fazemos isso com aulas em escolas, em empresas, e nesse pilar a gente traz um olhar atento para a redução do desperdício de alimentos. A gente também tem um trabalho importante, uma das grandes frentes é a frente de políticas públicas. Eu sou advogada de formação e mestre em Direito das Relações Sociais e hoje eu coordeno o Núcleo de Direito à Alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Então, a partir disso e desse olhar atento para todos os agentes desse ecossistema, é que a gente consegue trazer alguns avanços e melhorias na parte de legislação, de políticas públicas voltadas para a redução e para o combate ao desperdício de alimentos. Vocês inclusive têm a certificação da FAO, né, da ONU? Sim, a gente é certificado com o selo Save Food, que ele é concedido para empresas que atuam na redução do desperdício, né? E o ano passado a gente também recebeu uma premiação bacana da ONU Habitat, que nos considerou uma das 20 plataformas mais inovadoras no combate ao desperdício de alimentos. Porque o Comida Invisível, ele é principalmente uma plataforma que conecta quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa. E esse encontro acontece a partir de geolocalização. No momento, a gente está com a plataforma com alguns ajustes técnicos, melhorias de funcionalidades, né, que devem entrar daqui a pouquinho no ar.
mas tá lá, é só entrar no nosso site, comidainvisível.com.br, e fazer as doações. Você ia falar do terceiro pilar, né? Você falou do pilar da educação e da conscientização, falou das políticas públicas. Eu já tenho uma pergunta aí que você falou sobre essa questão das doações. Então, fala do terceiro pilar, que eu tô com a pergunta aqui engatilhada. Vamos lá. O primeiro pilar é educação e conscientização, que a gente faz através das nossas redes sociais, né? O Instagram, Comida Invisível, Facebook, e também em aulas, em palestras, em vários eventos, né? O outro pilar é o de políticas públicas, e o terceiro e mais importante é o que a gente é mesmo, o nosso DNA, que é essa plataforma que conecta quem tem alimentos com quem precisa deles. É um marketplace de doação de alimentos. Ah, beleza. Então aí já é o terceiro pilar, né? Então, já que você trouxe aí de volta a questão da doação de alimentos, em relação à doação de alimentos, a gente ainda tem algo assim meio que, eu não sei se eu digo que é um mito, não sei, mas que diz, não pode doar alimentos porque você vai estar correndo riscos e tal, a Anvisa não permite. Como é que funciona isso na prática hoje? É proibido doar alimentos no Brasil? Isso é um mito. Desde sempre foi permitido doar alimentos. Tá? O direito à alimentação, ele surge no mundo em 1948 no Pacto das Nações Unidas. A gente estava vindo de um pós-guerra, né? Era logo depois da Segunda Guerra Mundial é que se criou nas Nações Unidas essa necessidade de trazer o direito à alimentação como um direito humano. No Brasil, esse direito só chega em 2010 numa emenda constitucional que se coloca o direito à alimentação como um dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. A gente não tinha, desde então, uma lei específica sobre doação de alimentos, mas a gente sempre teve no Código Civil as questões de responsabilidade civil, né? Mas agora, recentemente, agora em junho de 2020, a gente teve sancionada a Lei 14.016, que é uma lei que fala sobre doação de alimentos. E ela traz ali, claro, que a responsabilidade, que todo o doador, ele doa e ele só é responsável até aquele momento que ele doou. Depois, se tiver um intermediário, esse intermediário ele vai ser responsável até chegar no destinatário final. E as pessoas só respondem em caso de dolo. O que é dolo? Dolo é eu intencionalmente coloquei algo nesse alimento para causar mal a alguém, entende? Então, assim, é muito difícil que isso aconteça. E essa lei foi uma lei muito importante, que a gente já tinha, acho que uns 30 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre desperdício de alimentos. O primeiro foi em 1998. Então, pensa só agora que a gente conseguiu uma lei clara, cristalina, que sim, é permitido doar, sim, é tranquilo doar. Daniela, fiquei curiosa, assim, para saber, porque o cadastro no site ele é muito simples, né? É só quero doar alimentos, e aí você já preenche lá e passa as informações. Vocês têm, assim, um banco com quantos doadores? Esses dados, assim, estão disponíveis para a gente saber? Então, a plataforma, esse formulário, ele está agora no ar, porque a plataforma, ela está, como eu disse, passando por algumas revisões, né? A gente está trabalhando na plataforma para trazer mais funcionalidades, mas a gente tem um mapeamento grande de ONGs. A plataforma, quando ela voltar, ela está pronta para funcionar no Brasil inteiro, e a gente tem aí mapeadas 20 mil ONGs. Então, em todo o Brasil, a gente tem como chegar nessas ONGs, e a gente vai abrindo elas à medida que a gente vai tendo os doadores locais, né? Quem são os principais doadores? Você falou ali do centro de abastecimento, né? Mas também tem supermercados, restaurantes. Quem mais doa alimentos hoje no Brasil? A gente tem a indústria alimentícia, a gente tem restaurantes que doam na plataforma, a gente tem até pessoas físicas que doam na plataforma, também hotéis, redes de hotéis muitas vezes doam também na plataforma. Enfim, a plataforma está aberta para todos que
desejam destinar corretamente os alimentos. A gente tem nesse ano a volta de uma campanha que já tinha uns anos que não acontecia, né? Justamente por conta do tema da insegurança alimentar, que voltou muito fortemente no Brasil nos últimos 3 anos, né? A campanha Natal Sem Fome, da Ação Cidadania, justamente, né? E o mote é quem tem fome tem pressa, né? Exatamente. Então, eu queria saber assim, de você o que é necessário para despertar mais pessoas para a questão da doação e para o não desperdício em nível doméstico mesmo. Então, o não desperdício, para mim, ele é um hábito. E hábito a gente só muda com educação e com recorrência nessa mensagem, né? E com relação a isso, fica aqui o meu convite para todo mundo que estiver nos ouvindo, começar a prestar atenção no lixo. O que eu estou descartando hoje? O nosso lixo muitas vezes revela quem nós somos, que grau de desperdiçador a gente é, né? E quando a gente começa a olhar, vai dar um incômodo gigante, tanto de alimentos que a gente está pondo fora e que a gente não precisaria pôr. E não falo só dos alimentos comum, aquele normal que todo mundo está vendo, mas muitas vezes, por exemplo, cascas, talos, a gente poderia estar aproveitando. Se eu bato um suco de manga com a casca da manga, eu só vou acrescentar mais vitamina. Não muda o sabor, não muda nada. A gente só consegue mais vitamina, porque a grande concentração de vitaminas ela fica na casca. Então isso eu falo a nível doméstico, é trabalhar essa questão. E aí quando a gente está olhando para o lixo e identificando o tamanho desse desperdício de alimentos, outros desperdícios vão incomodar. O desperdício do material reciclável, a quantidade de plástico, a quantidade de vidro, a quantidade de isopor que a gente carrega conosco nessas embalagens. Uhum. Sabe o que? Isso da embalagem de isopor é assim, né? Você compra, suponha o queijo fatiado. Aí ele vem numa bandeja de isopor, ele é enrolado no filme plástico, depois você coloca no saco para levar para casa. Enfim, é uma infinidade ali de invólucros, né? Aumentando. Absolutamente desnecessários, né? Outro dia eu vi uma banana no isopor e no plástico. Aí eu olhei e falei, gente, mas o melhor design do planeta é o design de uma casca de uma banana. Como que essa pessoa coloca isso num isopor e num plástico? Não dá para entender, né? Uhum. Não dá para entender. E tem outra questão aí, eu não sei se você já terminou, mas eu queria que você adicionasse a questão dos gases de efeito estufa, né? Que vem de tudo isso. Se o desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o terceiro país mais poluente do mundo, emitindo 3,3 milhão de gases de efeito estufa no planeta. Isso é um dado da ONU, da FAO. O que acontece? Se eu tenho um alimento, ele é bom e ele é próprio, não faz sentido eu levar isso para o aterro ou para o lixão. Por quê? Porque ele vai se decompor em gás metano, que é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Então, o melhor destino disso, sem dúvida nenhuma, é a doação. E a gente imaginou a plataforma como sendo algo muito simples e muito fácil mesmo. Tá? A pessoa faz o cadastro, a ONG faz o cadastro, a empresa faz o cadastro e aí publica a doação. Essa doação, quando ela é publicada, as pessoas que estão geolocalizadas próximas vão receber um aviso de que existe uma doação e vão poder requerer essa doação. É uma coisa bem simples mesmo. E a plataforma foi pensada para seguir todas as questões ligadas a boas práticas de alimentação, as normas da vigilância sanitária. Então, assim, não tem nenhum problema. Basta querer e doar. Isso, então, é uma estratégia para diminuir ou acabar com a fome entre nós no Brasil e no mundo? A gente está falando disso? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que, assim, o desperdício, como eu disse, metade de tudo que a gente desperdiça mataria a fome no mundo. A gente não precisa de mais áreas de plantio, a gente não precisa
destruir florestas. A gente não precisa de nada disso. A gente tem que olhar e evitar o desperdício de alimentos. Não é à toa que a gente está dizendo aqui como comer é um ato político também, né? Porque se você fala do comer, você está falando do desperdiçar também. Então, em resumo, tudo que a gente faz tem ligação com o planeta, com tudo, né, Daniela? Com certeza, e até se a gente for mais a fundo nesse comer é um ato político, a gente pode pensar que na faculdade de medicina, todo médico, quando se forma, ele faz o juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates é que o seu alimento seja seu remédio, que o seu remédio seja seu alimento. Ou seja, não há nada que nos torne mais humanos e nada que ligue. Eu vejo o alimento como a maior rede social do mundo, porque pelo menos um momento no dia a gente precisa comer. Todo mundo, todos os seres humanos deste mundo. Então a comida é o que nos liga. E eu não posso deixar essa comida ir para um lixo. Não faz sentido. Aí eu estou desonrando toda essa cadeia gigantesca que trabalhou incessantemente da natureza e do homem para que aquele alimento viesse para o meu prato. Não faz sentido. É verdade. E aí a gente tem muitas reflexões a partir disso que você diz. É bonito o trabalho que vocês fazem e a gente espera estar chamando mais atenção para isso, para o tema. Muito obrigada por estar conosco nesse papo, Daniela Leite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Acho super feliz esse tema, olhar para os hábitos. Desperdício é um grande hábito e hábito a gente muda com persistência, com educação, olhando para esse lixo. Então eu queria que todo mundo aí que está nos ouvindo faça essa experiência. Fica uma semana prestando atenção. Vai incomodar, mas depois vai melhorar bastante. Uau, vou fazer sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande. É isso, minha gente. E aí depois você conta aqui pra gente qual é a estratégia que você está usando a partir dessa observação que a Daniela Leite está sugerindo aqui pra gente. Qual é a estratégia que você está usando para diminuir o desperdício de alimentos aí na sua casa? E mais, você começou a fazer doações? Assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, a que nós gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima!